Fala, Pastelove, firmeza total? Eu, Marcelo Augusto, é um prazer estar falando com você mais uma vez. Hoje eu vou ter o prazer imenso de conversar com o Wilson Luiz. Cara, existe pouca gente no mercado que sabe de processo de injeção como o Wilson. Eu sou uma técnica em plástico do Senai da época que ainda era semestral, 7 semestres, 1994, Wilson. É Conta isso essa mesmo, carreira aí, Marcelo. bicho. Prazer, viu, meu? É, legal, legal. Obrigado, obrigado. É uma honra estar no seu canal aqui, compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E, cara, eu comecei em 94, fui trabalhar ali, né? Como eu estudei no Maria Mato, eu sou de São Bernardo do Campo. E Nossa, dali eu nós aqui de... fui trabalhar ali na Zona Sul de São Paulo, né? Acordava cedo pra caramba, pegava ônibus, né? Hoje está mais fácil, né, para a galera, tem Uber, né, cara? Se quiser, tem um monte de coisa. Na minha época, não, você ia de ônibus ou ia arrumava uma carona com alguém. Nossa, E eu não tinha jeito, né? de lá continuei na Zona Sul, né? Depois trabalhei na multinacional, né, ali na região do Guarapiranga. Trabalhei depois numa empresa em Diadema, assim, foi uma passagem muito rápida e fui para o interior. Aí fui para o interior. Né? Não, eu cheguei a trabalhar numa empresa ali também no Jardim Maria Luísa, atrás do Shopping Interlagos, também que era Bem longe também da uma tua coisa casa, hein? louca também. É, bem longe. Meu Deus do Aí, céu. depois fui para o interior, aí me mudei para o interior, me casei, mudei para o interior, e, cara, e fiquei, né, no interior, aí de lá para cá, não voltei mais para São Paulo. Na minha época, logo que eu me formei, eu tinha um sonho de trabalhar em São Bernardo, né? Eu tinha um desejo enorme de trabalhar numa empresa que ficava ali no final da Robert Kennedy com a Piraporinha. Não vou falar o nome da empresa, não, porque eu não quero dar moral para ninguém. Né? Mas ali uma empresa de iluminação que ficava ali no final da Robert Kennedy com a Piraporinha em São Bernardo do Campo, que fica lá até hoje. Né? Mas nunca deu certo, depois passou o desejo, como eu vim para o interior, cara, e aí que foi. Né? Mas aí Eu trabalhei atrás dessa empresa, eu trabalhei na Soplast, mais ou menos. do lado, exatamente, vem ali. Aí vim para o interior, né? Na época fui para Campinas, depois trabalhei aqui na região de Jundiaí, depois vim para Bragança Paulista, me estabeleci em Bragança Paulista e estou aqui até hoje. Né? Tive boas oportunidades de trabalhar em boas empresas, tanto multinacionais como nacionais, no ramo de automotivo, né? Onde eu trabalhei mais tempo mesmo, mas também tive a oportunidade de trabalhar bastante tempo ainda com embalagem, com frasco, com tampinhas, conta-gotas, com produtos de reloginho, cara, bastante coisa. Então, e bastante tipo de máquina. Né? E uma coisa como eu trabalhei com muita máquina, Marcelo, eu tenho para mim que é o que acho que todo mundo tem que ter. Não existe máquina A, B ou C. Existe máquina injetora, acabou. O resto, cara, é tudo detalhe. Né? Processo de Você tem que injeção, né? conhecer o processo de injeção. O resto é tudo detalhe. Né? Um opcional a mais, uma diferença a mais que uma máquina tem da outra, isso aí são detalhes que você precisa ir lá e conhecer. No mais, cara, é tudo máquina injetora, Marcelo. É tudo máquina injetora. Tem as que têm maior performance, tem as outras que têm menor performance, óbvio. Mas o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. É isso aí. Nossa, cara, eu vou te falar a verdade que a minha experiência foi pouca em injeção. Né? Eu trabalhei, acho que em 2 empresas de material injetado. Foi a Siemens, em 1990, e foi a Puglisi, uma empresa que injetava componente para circuito. Então, a minha experiência foi assim, muito mais em sopro, muito mais extrusão, filme, assim, né? É claro que trabalhar na engenharia da Siemens foi espetacular, né? A gente acabava Você aprendendo eletroeletrônico e aí aprendizagem com material de engenharia, alto desempenho. Você viveu isso na pele, né, cara? Uma aprendizagem Bastante. fantástica. Até hoje, né? E assim, só um adendo, né? Você falou do Soplast, eu me lembro que uma das empresas que a gente foi visitar foi a Soplast, cara, e a gente ficou encantado, né, no processo de fazer os tanques de combustível na época. Acho que Puta, eu devo ter visitado lá, acho que foi em 91, 92, foi logo no começo, cara, que a gente estava lá.
A gente foi visitar a Eu, Soplast. eu comecei a ter ideia, comecei na Soplast em Diadema, depois que eu mudei lá para para Max Mangas. Depois que eu Ficava mudei ali na para lá. Max Mangas. A Então, gente foi a pé, cara. A gente foi a pé. ela é de barro ainda? Não, não era mais. Não, Não não era mais, mais. já tinha entradinha. Cara, vou te falar que foi meu punk isso aí, viu? É Quando isso eu entrei aí. lá na Soplast, sobrava um tanque e nenhuma Beta-1000. Depois, quando eu saí, nós estávamos com 3 máquinas dessas sopradoras gigantes, né? Sem contar as E era uma médias. inovação, né, isso daí, né? Tanque de plástico, né? Tanque É. de Pô, combustível era eles inovação, sopravam com CO2 líquido, né, cara? Isso né? era A gente sensacional. viu lá os negócios e ficou tudo encantado. Todo mundo ficou encantado. Aquilo lá encantou um monte de gente queria ir pro sopro, tudo assim. Na época, Sim, se você vê um negócio desse. foi Aí, mesmo. O próprio Ricardo Cusol tem um videozinho falando de uma das máquinas que a gente trabalhava lá, que é uma placa XYZ, né? Ela se movimenta. Cara, isso aí ficava encantado. Eu fiquei encantado, pra falar a verdade. Já acontece que meu professor foi o Casimiro, né? E depois, aí fui me Casimiro ver. era nosso coordenador na Já época. era coordenador na sua época? Já era nosso coordenador, Ele ainda é professor professor. Casimiro. E assim, esse negócio que eu tinha te comentado, não de professor, né? O que me ajudou muito, cara, tudo isso daí, a escola a gente aprende, tem que tomar isso de realmente para levar para a vida, né? Às vezes o pessoal vai na escola e não fica dando atenção para a aula e tudo. Eu lembro que Passa batido, né? nós fizemos um trabalho, cara, eu me lembro até hoje, com o Ciba, né? O Cibarauskas. E Nossa. aí, no início do semestre, ele falou, olha, ele sorteou lá como é que ia ser, e cada um ia ter uma empresa, acho que era em 2 ou em 3, não sei, para construir uma empresa. Então, era barato, porque ele falava assim, olha, ele deu os valores dos equipamentos, ele dava assim, ó, você vai ter tanto para investir e tal, a sua empresa vai ter que ter tem tantos metros quadrados de área, você vai ter que colocar lá para produzir tanto e tal. Então, a gente tinha que fazer os cálculos, sabe? Os cálculos industriais, custo fixo, tudo. Cara, muito legal, muito legal. E fazer a maquete da empresa. Eu fiz em cartolina a minha. Então, tinha que fazer a maquete. A gente não conseguiu fazer maquete, a gente fez o desenho dela. Fez o desenho em 2D, né? Eu fiz o desenho, ficou legal também, né? Mas no início era para fazer a maquete. Cara, e assim, esse trabalho que eu te falei que eu fiz lá, o que me deixou bastante confortável para fazer foi exatamente o trabalho que eu tinha feito na escola. Ficou Nossa, muito legal. confortável fazer. É fantástico, né? A oportunidade de colocar em prática o conhecimento teórico. Isso é o É. melhor dos mundos, né? E é o que eu prego até hoje, né? Coloque em prática o que você aprendeu na teoria, né? Põe a prova, cara. Você aprendeu. Alguém gastou tempo te ensinando, cara. Você gastou dinheiro para aprender. Gastou tempo, gastou noites de sono. Põe na prova isso daí, vê se aprende. Eu escrevi um artigo falando disso, né? Na Plásticos, em revista lá digital. Até porque no mundo corporativo não há espaço para nada diferente disso, né? Eu Não, recordo cara, também não que eu falava, tem. ó, treina, treina, troca. Não tem boi. Fala, vai eu de novo. Ó. Então, aí é o seguinte, tem que colocar tudo em prática, né? E dentro do assunto que a gente vai falar hoje, né, a gente vai falar exatamente disso, né, cara? É de treino, de estudar e treinar, né? Eu Exatamente tenho, disso. eu tenho um videozinho em algum lugar, vou ficar te devendo, vou ver até conversar com a Adriane, com a Simone, para se a gente consegue colocar, que tem 2 pit stop, né? O pit stop da década de 50 e o pit stop lá com o Harry. Cara, é impressionante. É mais rápido do que o cara parar, atualmente, gasta menos tempo com a para, troca tudo, volta tudo, do que o cara só parar em 1950, né? Tem ideia. Então, tem que treinar, cara. Trocar. A gente vai falar de setup. Para fazer setup, você tem que treinar, né? E assim, eu nunca vi ninguém chegar e falar assim, né? As casas que fazem setup, falar, viu? A gente queria vir no sábado aí treinar setup. Vamos lá treinar um setup. Podemos vir treinar? Tirar um modo por o outro, sabe? Põe um, tira o outro, para ver como é que vai ficar. E nem da Não faz isso, chefia, cara. viu? Chega assim, ô molecada, ó, a gente vai estar de folga no final de semana, vocês vêm para treinar setup. Eu pago ela essa Não para vocês tem. treinarem. Então, cara, esse de hora extra não é gasto, é investimento. É lógico. É investimento. Você vai Né? O ganhar. pessoal treinar, o pessoal vai ganhar, cara.
E aí os caras vão ter o tempo de olhar o que está errado, de ver o que vai melhorar e tudo. Porque na briga do dia a dia, não dá. Já pensou? Na hora que o cara para com o carro da Fórmula 1, o cara fala assim, putz, eu estou sem a minha ferramenta aqui. Ah, mas por quê? Ah, não sei, cara, eu esqueci. Ah, se ele treina, ele não vai Álcool esquecer, cara. gasolina, né? É álcool Entendeu? O que que eu gasolina. vou pôr? O que que eu vou pôr aqui? Aí o cara vem, ó, peraí, não era aí que eu ia ficar? Não era aqui? Eu não lembro onde eu... Cara, não é treinando. Os caras treinam isso daí o tempo todo. E assim, Ó, é tudo o pessoal que está engenheiro, assistindo a cara. gente pode ser É que fique tudo meio doido, engenheiro. né? É verdade isso. É verdade isso daí, né? Porque não põe em prática o que aprendeu. O pessoal que está assistindo a gente deve ficar pensando, o que esses caras estão falando? Nós estamos falando de setup, né? Pô, Exatamente, você tá. agora, de cara, assim, cara, o que é setup? A gente falou um monte de coisa aí, mas o que é o Você tá. setup? Cara, vamos olhar. A gente falou da Fórmula 1, né? Vamos falar de Fórmula 1, o melhor exemplo que tem, né? Eu gosto desse exemplo. Que hora que começa o setup, né, cara? Na hora que o cara entra no pit stop. Não é na hora que ele para. É na hora que ele entra. Então, Atrás. o piloto, ele participa do setup. Totalmente. Só o piloto, não. Os caras lá no controle lá falam, viu? É o planejamento, é o PCP. Na próxima volta, você vai parar para trocar o pneu. Né? É o Exato. PCP, né? É na próxima volta. Aí o piloto vai lá, se prepara, né? Tem que parar. Então, vou ter que parar a máquina, né? Fecha o funil da máquina. É o piloto entrando no pit stop, né? É o piloto chegando no pit stop. Cara, na hora que ele passa por aquela linha que tem o controle de velocidade, trava a velocidade ali. Então é ali, tá acabando. Então, cara, na hora que ele vai entrar no pit stop, tá todo mundo esperando, né? Cara, o setup externo já tá feito. Tá tudo feito. Tá todo mundo esperando. Aí o cara entra, na hora que o entra em setup interno, ele parou. Parou a máquina, né? Parou o carro, né? Troca tudo e o carro sai andando. Aí os caras vão tirar as coisas do lugar, depois que o carro já está andando. Cara, né? Na injetora é a mesma coisa, né? PCP informa, vai parar, porque vai dar a quantidade da produção 11h30 da manhã. Putz, aí o coordenador, mas 11h30 da manhã, eu vou ter que estar, o pessoal vai estar almoçando, eu não vou conseguir trocar. Olha só, né? Olha o planejamento falhando. Ó, para na próxima volta. Aí o cara entra na próxima volta, o companheiro dele está lá dentro. Já viu acontecer isso na Fórmula 1? Já aconteceu. Já O cara está lá aconteceu dentro, muito. o cara entra, o outro já está parado lá. Tem que esperar o cara sair. Ah, sim, já vi sim. Para um outro piloto chegou junto. Cara, que confusão que o planejamento fez, né? Às vezes o cara de trás, ele estava ganhando, posição perdeu. Então, é a mesma coisa. Ó, é 11h30 da manhã e o coordenador recebe, por exemplo, sou um coordenador de produção, PCP fala para mim, olha, tudo isso para eu falar o que é o setup, né? Para o balde 11h30 da manhã. Putz, 11h30 da manhã é hora de almoço. Ah, mas tem que dar um jeito aí. Tá bom, eu daria um jeito se você me avisasse às 7 horas da manhã. Agora são 11h20. Agora já, né? Tem coisa que não tem jeito, né? Molhou. Não dá. Então, o que é o Nas, setup, né, pessoal? nas empresas Setup é em o que eu seguinte. trabalhei, o cara da produção é que acabava determinando o início, viu? Me perdoa, só. Eu acho que inclusive é o melhor caminho. Assim, o que é o setup? O setup é parei a máquina, stop. Caiu a última peça que foi por embalagem. Boa. Startei a máquina, né? Iniciei a produção. Primeira peça que foi para a embalagem. Isso é o setup. Esse tempo entre a última peça da produção anterior, a primeira peça da produção atual, isso é o setup. Né? Setup não é troca de ferramenta. Não é tirar um molde da máquina e pôr outro. Né? Até porque tem setup de cor. Aí não vai considerar que é setup. Né? Não é Né? troca. Setup é troca de produto. Mas em que momento? Parou o produto anterior, começou o produto atual. Esse intervalo a gente denomina de setup. É isso aí. Então, é aplicável para qualquer processo de transformação, né? Já que não é Não, uma não, troca de ferramenta a Não, ferramenta. você vê, eu estava colocando o exemplo lá na Fórmula 1. É, Mesma coisa. qualquer, É a qualquer mesma coisa. setup, por exemplo, do neurocirurgião, né? Vai operar, como que é? Prepara ferramental, deixa a sala, iluminação, esteriliza, a temperatura, pum, opera Começa. o carro. Tá vivo? Tá vivo. Beleza. Levanta a mão, tira, vou limpar, organizar, papapá. Aí, é Isso isso também é aí. setup, né?
Eu li em Exatamente. algum lugar, que muitos dos estudos relacionados com troca, né, com setup, foram realizados no teatro, né? Porque o pessoal Nossa, lá da cena ato não tinha um, ato capacidade. 2, nossa, imagina isso. Né? Tem que estar E muito bem aí, treinado também, né, cara? exato. E o ferramental, a roupa tem que ser fácil de vestir, de fechar e casar, né? O sapato, a troca, né? Tem que estar tudo já mais ou menos armado, os dispositivos, as ferramentas, os apetrechos, né? É uma coisa No fantástica. teatro, você Assistir acredita que uma eu nunca peça pensei no Imavá, teatro? Agora, pensando no né? teatro, agora, nossa, que boa analogia no teatro, hein? Muito bom mesmo. Achei que é bem legal. Na época, eu tinha assistido uma peça Imavap, e foi com o La Torraca Os mistérios de Irma Vap. e com o Marcos Nanini. Imagina, eles trocam de roupa 25 vezes, cada um, É só os dois, né? né? É impressionante. E aí eu fiquei pensando com essa questão do setup, né? Imagina. Aí ele falou isso aí, né? Quando você saía da cena para entrar, então só na passagem já tirava uma roupa, esticava o braço, entrava na outra, alguém já fechava e já entrava na outra cena com a outra roupa. A outra cara já. É isso aí. Impressionante mesmo. E você participa do setup desde sempre, né, Wilson? Desde lá no comissão. Desde o começo, cara, desde o começo. Desde o começo eu vi O aqueles. começo foi ruim. Porque eu vou te falar um negócio. Quando eu saí do Senai, né? Não sei se você tinha esse sentimento. Eu saí mordendo, né, cheio de energia, querendo regular as máquinas, tal. E aí eu cheguei numa firma fundo de quintal que tinha 4 máquinas injetoras na sala, né? Você imagina. E aí me deixava angustiado de que os caras não seguiam os procedimentos operacionais, não cuidavam da segurança, não tratavam bem o material, não faziam manutenção. Você passou muita raiva no começo lá com ele, enquanto aprendia a fazer essas coisas? Como é que foi a Cara, experiência? olha, o setup era complicado, porque lá tinha várias situações, né? Porque tinha um teto baixo, numa parte da fábrica, né? Então, eram talhas de monovia, putz, era difícil pra caramba. Tinha elétrica, tinha manual, tinha coisa que era muito falha, segurança, e tinha também uma ponte rolante. Então, era bem difícil. Tinha setup das Pick Boy, que era na mão, né? Com aqueles moldinhos na mão, praticamente, punha Segura na na mão, mão ali do lado, prende o levanta e baixa. parafuso atrás aqui, né? Então, tinha máquinas lá de 140 toneladas, 200 toneladas, e tinha máquina de 750 toneladas e 1.000 toneladas. Então, era você pegava molde lá de 15, 20 quilos, né? E molde de 3, 4 toneladas, cara. Era assim, né? Um universo assim, extremamente diferente de um lado para o outro, né? Para o setup. E lá, Como faz para padronizar isso, bicho? então não Como tinha, lá padroniza não isso? tinha, lá não tinha padronização. O cara ia ligar o molde lá, era ligar mangueira por mangueira, né? Então, era uma loucura, encher de pontos. Era um negócio de doido, cara. Era um negócio de doido. E aí, o que acontece? O que é ruim, né? Eu entrei nesse mundo. Eu fui absorvido por esse mundo. Fez parte E dele. eu comecei a achar que tudo isso era normal, cara. Falei, sério, é assim mesmo, é desse jeito. Quando eu demorei bastante, cara, para eu mudar, para eu perceber e falar, não, cara, isso está tudo errado, né? Tá tudo errado, né? Depois eu te mando o link do meu artigo, em que eu falo, né, exatamente disso, né, cara, que eu caí nesse buraco, né? E quando você cai nesse Profundo. buraco, é difícil você sair se você não der um start, cara, não tiver um estalo, né? É difícil sair. Mas eu consegui sair, né, desse buraco. Sabe quando? Quando eu virei 2 pessoas dentro da empresa. Olha que legal, né? Isso tudo para Duas falar de pessoas, setup. Eu duas consegui sair posturas diferentes. exatamente. Eu participava do desenvolvimento, né? E participava da elaboração do tryout. Então, no desenvolvimento, eu queria desenvolver tudo perfeito. Então, eu calculava, eu fazia, não, vai ser desse jeito, tal, aqui. Quando eu ia para realizar o tryout, era outro cara. Eu fazia Tá falando tudo lá. dentro daquele buraco, lembra? Eu colocava que não podia ter jump, mas na hora eu punha jump. Eu colocava que o ciclo tinha que ser 12. Aí dava 16, e eu falava, não, deixa assim mesmo.
depois a gente tenta E a ajustar, gente vê. depois a gente vê. Até que um dia eu cheguei e falei, cara, como que eu faço um negócio lá e outro aqui? Como que eu desperdiço o meu tempo lá, técnico, chega aqui, eu faço esse trabalho mequetrefe, né? Ruim. Um Aí eu estalo, né, mudei, cara? cara, eu mudei, falei, não, eu tenho que começar a ser disciplinado. O que eu falar que eu vou fazer lá, eu tenho que fazer aqui. E aí começou a mudar. Comecei a conseguir criar métodos, né? Muito antes do tal do MCI lá. E apliquei isso no setup também. Eu comecei a falar, não, eu preciso criar um método para que o setup já saia pronto lá do papel, lá do começo. Então, eu tenho que arrumar lá para começar a dar tudo certo, né? E é isso, né, cara? Eu comecei a preparar o setup do lado de fora, né? Do lado de fora. Que aí eu comecei a enxergar muito a questão de setup interno, setup externo, e aí a gente começou a trabalhar muito isso, sabe? Então, que é muito importante, né? Você conseguir dividir isso daí, né? Olha, eu vou te E, falar uma coisa, viu? Quando a gente está vivendo dentro do buraco, é difícil enxergar fora, viu? então, É, então, a gente, aí muitas vezes, nós técnicos, eu temos falei uma experiência. vez pro cara, assim, eu falei, cara, eu vou fazer um setup, olha só, bem antes de eu estudar Lean Manufacturing, presta atenção, eu vou fazer um setup, eu quero que você me siga, né? E anote tudo que eu fizer, sem falar comigo. Na hora que eu for fazer o setup, né? Eu era o coordenador, né? E eu falei, eu vou fazer o setup. Quando eu for fazer o setup, eu vou levantar a mão para você. E eu vou fazer. Você me siga e anote tudo que eu fizer. E ele foi. Eu falei, mas tudo. Eu falei, se eu coçar o pé, você anota. Coçou o pé e vai anotando quanto tempo eu gasto também para fazer tal coisa. Anota tudo. Cara, que maravilha. Você olhar e falar, cara, quanta coisa errada eu fiz. Quanto tempo eu desperdicei. E aí, depois desses trabalhos, eu fui fazendo, aprendi, né, tive cursos de Lean Manufacturing e tal, fiz um projeto Seis Sigma em cima de setup, né, falando de setup, redução de tempo de setup, e aí, né, você vai lá, você faz aquele diagrama de espaguete, né, você põe o sombra para contar passo, né, e aí faz o primeiro setup, depois faz o segundo, filma tudo aquilo, e vai, marca tudo, escreve, e aí você vê, você percebe que o cara andou 3,5 km, o cara anda 8 quilômetros para fazer setup. Como o cara anda 8 quilômetros? Cara, é só você ver, o cara deu 11 mil passos, né? Cada passo dele é 0,7, né? Metros, mais ou menos. 300 voltas em volta da máquina. O cara fica andando que nem um maluco, vai para 4 horas e meia de setup, o cara não para, 5 horas, 6 horas, não acaba. Setup não acaba mais, cara. Então, é bem isso daí. Então, assim, tem que treinar e tem que ter método. Aí você fala, e a padronização? Tem que padronizar. Mas antes, Marcelo, né? Eu sei que tem um roteiro, tudo eu já devo ter atropelado. Não tem, não. Tem a gente aqui, só isso. Assim, antes de investir R$ 1, isso eu falo para qualquer empresa. Eu já falei, fiz um vídeo também para um outro canal, também para uns amigos nossos, de setup. E eu falo, antes de investir R$ 1, Manda o link, não esquece. né? Oi? Manda o link. Isso, nome link? Talk Plástico, É, né? Depois colocar o link dele aí que eu preciso achar e eu te mando, tá né? bom. Pessoal, os nossos amigos da Talk Plástico, o Júnior lá e o Davis. Eu fiz um vídeo exatamente falando disso aqui, aí eu falo que eu complemento, né? É diferente. Lá eu falei aqui, a gente vem outras ideias. Mas antes de gastar qualquer real, cara, qualquer real em setup, organize tudo que você já tem. Levante tudo que você tem, organize e faça o melhor setup com o que você tem. Você fala, olha, chegamos no limite. A gente fazia em 5 horas. Conseguimos reduzir, eu garanto para vocês, tá? Se o seu setup é 5 horas, do jeito que é hoje, organize tudo que você tem. Não compre nada, não compre nada. Organize, crie um método, né? Faça tudo organizado, prepare o molde fora da maneira que você puder, né? Faça o setup externo da maneira que você puder, tanto antes de trocar como depois. Eu garanto para você, de 5 horas, vai cair para 2 horas. 2 horas, 2 horas e meia, no máximo. Cai pela metade, vai cair.
só com a organização. Só com a organização. Aí você fala, aí você faz de novo. Padronização e organização. Aí você faz de novo, você fala assim, por que eu estou demorando agora? Porque não é padronizado. Aí começa a padronizar. Manifold, né? Cara, manifold dos dois lados da máquina. Não põe manifold de um lado só. Coloque dos dois lados da máquina. É barato, cara. Manifold é barato. Esse é pouco pedaço de mangueira a mais. Engate é barato. Ou isso, mas custa uma bala. Mas você compra uma vez só. Tendo cuidado, é barato. Não vai gastar torta direito. Você vai comprando devagar, né? Põe numa máquina, depois põe na outra. Né? Vai indo devagar, vai progressivo, né? Varão de extrator, ache um acoplamento bom, coloque o varão de extrator, o mesmo para todas as máquinas, tudo igual. Por que você tem que fazer tudo igual? Porque os caras vão criando prática para fazer sempre a mesma coisa. Voltando lá para a Fórmula 1, cara, as ferramentas são sempre as mesmas. O máximo que eles fazem é melhora a tecnologia. Mas, olha, presta atenção. Quando eles começaram a fazer trocas de pneu, que eles puseram um parafuso só, porque eles eram mais, né? Aí eles puseram um parafuso só. Nunca mudou aquele revólver, Marcelo. Só melhorou a tecnologia. Se você for ver a empunhadura e o jeito de pegar, cara, ele veio até... Só mudou um pouco a ergonomia ali para melhorar e tal, mas o revólver, o estilo dele é o mesmo. O cara, ele pega aqui, vai certinho ali, sempre o mesmo, depois que virou um parafuso só. Então, padronize e mantenha. Ah, mas eu vejo as empresas por aí, Marcelo, os caras querem investir em placa magnética, cara. Ótimo. Você vai gastar com placa magnética se você não está padronizado? Sabe quanto tempo demora a garra, apertar a garra, em uma máquina de 300 toneladas? Quase nada, né, cara? Colocou, pá. Uma garra, 4 minutos. Isso se o cara não tiver muita prática. Se tiver tudo legalzinho da garra, não tiver travado, né? Essas coisas aí você tem que ver antes, né? Mas assim, 4 minutos. Tudo bem, 4 minutos vezes 8. 32 minutos. Beleza. Se o seu setup tiver com menos, em torno de 45 minutos, compre placa magnética. Porque aí você vai ganhar aí. Você vai ganhar, vai cair de 45 para 20, para 15 minutos. Porque você não vai mais apertar a garra. Se não, meu setup está com 1h30. Não compensa você pôr placa magnética. Não é aí que você vai ganhar. E olha que se for garra boa, você não gasta 10 minutos para apertar as 8 garras. É isso. Se for garra boa. Tá? Não vai gastar 10 minutos. Eu falei 4 minutos por garra, eu chutei bem alto, tá? Mas se for umas garras boas... mais antigas, que você tem que colocar um calço, né, ali para segurar e tal, desse jeito. Porque, assim, é o você se organizar agora. Aí você fala assim, bom, eu vou investir em placa magnética? Não, cara, compra garra especial. Tem umas garras aí que você só movimenta ela aqui, parafuso Allen de 6 e já era. Então, garra. Padroniza a garra. Anel de centrais. Tem que padronizar. O anel de centrais. Tem que padronizar, pelo amor de Deus, né, cara? Pô, eu tenho as máquinas, todas as minhas máquinas são 110, beleza. Não, isso, mas eu tenho 110, 125, tenho 170. Então, põe tudo para 110. Deixa tudo 110. Trava um anel na máquina, trava lá que tá para travar, deixa ele na máquina e todos os modos viram 110, entendeu? É uma atitude muito fácil, né? Porque assim, o pessoal fala, não, a gente põe sobreanel para os moldes, né? Aí você entra, você pega uma caixa lá, que está cheio de anel lá, né? Aí o cara pega, começa a pegar, leva um monte de anel na mão, vai lá onde está o molde, olha como ele anda, e fica testando qual que vai dar. Ah, ele colocou lá mediu, é 170, deu 169, faltou 1 milímetro. Aí o cara vai lá e pega, né? Não sei se acontece aqui, né, no Brasil, mas o cara pega esparadrapo, né, e põe em volta do anel para encaixar o anel, para compensar esse 1 milímetro aí, né? A mágica da fita crepe. Então, é falta de padronização. Então, aqui, de novo, né? Sempre que eu for falar de setup, alguém perguntar de setup, fala, organiza. Organizou? Padroniza. Padronizou? Aí começa a investir, né? Realmente pesado. Porque padronização devagarzinho não é pesado. É bico, né? É o anel, é o acoplamento de extrator
que são as garras. Isso aí você vai devagar. Primeira coisa que eu sugiro padronizar, manifold, refrigeração. Essa é a primeira coisa. Vai nisso primeiro. Por quê? Porque isso impacta direto no processo. Né? Você vai ter ganho no setup e no processo. E no processo. Então, assim, se você fizer uma matriz de priorização no que precisa padronizar primeiro, primeira coisa, o impacto do processo é importante, qualidade é mais importante, então você vai ter uma melhor qualidade. Padronização dos manifolds. Né? Tomada de câmara quente é outra coisa que o pessoal também peca. O cara vai pôr o molde na máquina, tira lá, vai ver como é que está a tomada, o termopar tá no pino diferente que estava antes, fora o risco de queimar a termopar, e por aí vai. Né? Então, padronização de tomada é outra coisa também que não é nenhum absurdo. Né? Cabo, né? Os cabos zoados, né? Os cabos ali tudo estragado. Cara, isso não pode. Corre energia ali, pode causar acidente, né? Pode estragar o molde, queimar a estragar o resistência. molde, poxa, queimar uma resistência. E isso é tudo caro. Por que, cara, que você tem que olhar para o molde com muito carinho? Sabe por quê, Marcelo? O cara tem que olhar. Eu falo o seguinte, né? Não menosprezando a máquina, né? Mas o molde é mais importante que a máquina. Você concorda comigo? Cara, de lá que sai a peça. Então, eu vou falar assim, ó. Você imagina lá, vamos pegar uma empresa aí que fez um molde aqui no Brasil para a lanterna do Civic, por exemplo. Um carro aí, um Honda Civic, né? Uma lanterna traseira lá, a lente da lanterna traseira. Um molde bem, bem elaborado, né? Provavelmente ele é bicolor, alguma coisa assim. Cara, eu vou falar para você, o molde é mais importante que essa máquina bicolor. Quanto tempo leva para o cara fazer um molde desse e homologar um molde desse? E quantos moldes ele faz, Marcelo? Um. Investimento impressionante. É um molde, né? Você já viu os caras fazer 2, 3, 4 moldes? Não, é um molde. Acontece, né, de ter o pessoal fazer mais de um molde, mas não é comum, tá? Mas, por exemplo, um molde de uma lanterna, né? Um molde de uma lateral de porta, ele é único. Se quebrar um molde desse, você consegue chegar lá para o seu vizinho e falar: amiga, me empresta o seu molde aí, que o meu molde quebrou. Não, cara, e além do que, se você fizer um molde, tiver que fazer um molde novo, né? Ou tiver que fazer, você tem que homologar esse molde. Tudo isso leva tempo e tal. Então, e a máquina, Marcelo? A máquina quebrou. Eu posso chegar no meu vizinho e falar: viu, minha máquina quebrou, você aluga a sua máquina para eu colocar meu molde? Pode. Você vai achar a máquina. Lógico, tem algumas máquinas muito específicas, mas também não é comum esse tipo de máquina específica. Mas o molde é muito mais risco. Então, falando em setup, tem que cuidar do molde. Então, cuidar do molde. O molde, quando ele vai entrar na máquina, o cara tem que preparar ele fora. Cara, se você vier colocar um molde na máquina que ele não foi feito uma manutenção preventiva nele, do jeito que ele saiu da produção anterior, está voltando, ninguém revisou, ninguém nada, não lubrificou, você está correndo risco. O cara tira o molde da máquina, Marcelo, ele não limpa o molde por fora, nem por dentro. É outra besteira. Cara, não, eu quero ser mais rápido. Você tem que parar, você tem que limpar o molde. Tira o molde, limpa por fora. Cara. Trabalhei numa empresa que a prateleira de molde, assim, ó, não tinha nem o molde pintado. Eu acho, assim, eu não... Minha opinião, você pintaria os moldes? Não, não pinta o molde. Por quê? Esconde. Esconde o cuidado que você tem que ter com o molde. É igual jogar a sujeira embaixo do tapete. O molde tem que estar na prateleira lá e ele tem que estar impecável. Não pode estar empoeirado, não pode estar enferrujado. Né? Ele tem que estar impecável. Se é um lugar muito agressivo, pô, a empresa tem ruas de terra do lado, tudo. Cria uma capa, cara. Você viu essas capas de máquina de lavar? Falar, né? Cobre o molde, cara. PVC por cima. Ou cobre a prateleira inteira, ou cobre molde por molde. Né? Faz uma cortinona lá, né? Ou cobre molde por molde. Porque o molde, cara, é o patrimônio, é o ativo mais importante que a empresa tem, depois do funcionário. É o patrimônio mais importante, é o molde. Porque o molde é que vai ser a peça, cara. É dali que vai sair o ganha-pão. É dali. Não tem outro. Então, no setup, tem que ter esse cuidado. Entendeu? Se quebrar um molde, você não vai ali no vizinho, cara. Salvo o produto que é commodity, né? Você consegue comprar de outro para vender, mas fora isso, cara,
né? Ah, mas é tampinha de garrafa de refrigerante. Tem muita gente que faz. Se quebrou o seu molde, você não tem condições de produzir, você consegue ter algo conhecido, alguém que vai fazer essa injeção, você consegue comprar dele, talvez, tá? Talvez. Porque às vezes o cara já está na tampa, porque às vezes a produção é pauleira, às vezes o cara não tem para te oferecer. Você Mas sabe que às vezes nem é assim, né, cara? Que nem performa de detergente, por exemplo, apesar de ter um monte de gente por aí, é muito específico. Quebrou o molde, perdeu, não tem o que fazer. é, Né? A o gente molde é isso único. na Bobby Então, Conrad. como o molde é único, ele tem que ser muito bem tratado. Então, o setup é o que conta isso. Porque é o cara que faz o setup que ele sabe realmente como está o molde. E o cara tem É que ele contar com que o molde pronto para pôr na máquina, né, cara? Ele tem que e é estar ele que diz do como jeito. que entra o molde, como que sai. Ó, o molde entrou, estava ruim, saiu, estava ruim. Então ele tem que cuidar muito bem dessa entrada e dessa saída. E a entrada quando o molde vem, é setup externo. Quando o molde sai, é setup externo. Não adianta querer corrigir dentro do setup, já era. Aí você perdeu tempo. O Perdeu. molde está com problema, ferramentaria. Cara, o setup está correndo. Não adianta ir lá e mudar o código para a ferramentaria. É setup, é perda de tempo de setup. Botou o molde e vazou. Tem que tirar tudo de novo, ir lá Tirar de tudo de novo, vai ferramenta, lá. tirar tudo de Então, novo. é isso daí. E aí, o que acontece? Outra coisa, né, cara? O método do processo. O seu processo ele tem que estar muito bem feito, porque faz parte do setup. Tem lá, ó, hoje as máquinas, elas têm, a maioria das máquinas hoje, né, por mais simples que seja, ela tem a memória, né? Lá, quando eu comecei lá, tinha memória, mas o pessoal não usava, né? Eu comecei a implementar, lá quando eu era estagiário, a usar a memória, mas o pessoal usava muito pouco. E assim, não batia o processo. Não batia, era cada hora de um jeito, né? Cada hora de um jeito. O cara tirava o caderninho do bolso, tudo. Isso daí é terrível. Isso é terrível. Então você tem que ter um método, tem que ter um método para ter um processo que ele entra hoje, entra amanhã, entra depois, entra daqui a um ano e o processo é o mesmo, Marcelo. Dá para fazer isso? Dá. Dá. Tem que se preparar, né? O cara tem que estar preparado, tem que estar com a cachola cheia de conhecimento para fazer isso, né, Wilson? Cara, mas assim, hoje tem alguns métodos, né? Algumas questões de ajustagem, de regulagem, né? Que é possível, né, cara? Tem aí hoje o método científico de injeção, né? Que Sim. tá falando que a gente faz um trabalho com isso daí. Isso daí, cara, é você usar realmente a teoria na prática, né? Cara, não existe isso, né, cara? Esse molde só roda nessa máquina. Por quê? Ah, por que só roda aqui? Não, cara, tem que ter um porquê. Não sei, desculpa. Para mim, sempre foi e sempre vai ser, né, depois que eu saí do buraco, né, sempre foi a matemática correta. 2 mais 2 é 4. 1 mais 1 é 2. E processo de injeção não é diferente, cara. O processo de injeção é física, Tem é conta. química, né? Esses dias o E cara me até que perguntou, me... Marcelão, ele perguntou para mim, Marcelão, como é que faz para estimar o tempo de resfriamento, né, do molde do zero? Tem um cálculo? Tem Tem. conta, claro que tem conta. Tem um Tem cálculo, né, conta. da Tem condutividade conta. térmica do material até espessura Isso, tem da uma pedra. conta. Tem uma Tem conta, lá. né? Tem o coeficiente de troca térmica, tem tudo isso Exato. daí. Né? Então, depois que eu saí daquele buraco que eu comentei com você, eu uso muito isso e, assim, até que me provem o contrário, a física é exata. Se a física é exata e eu fizer tudo correto, de acordo com a física, se eu tiver que colocar esse molde de novo ou em outra máquina, eu vou deixar ele igual, a mesma peça. A mesma... E quem tiver dúvida, né? Meu contato está aí, vai estar aí no meu contato, né? Pode chamar a gente que a gente vai até aí e mostra para vocês e a gente também dá treinamento de tudo isso daí, tá? Voltando para falar de setup, né, cara? Não adianta você, né? Não sei se a gente já vai finalizar, não sei, mas não adianta você Você, querer legal. investir Vamos junto um com você. milhão de reais, né? Se você em equipamentos, né? Passou mais um mosquitinho. Mas, não adianta mais um milhão de reais, né? Em equipamento para setup. Cara, torquímetro, se você não treinar a galera, não dá, cara. Treinamento Depende da alto, galera. né? De novo, né, cara? Treina e treina de novo. Né? Se os caras estiver bom, deixa eles melhor. Cara. Deixa melhor. Cara, se eu faço 40 minutos, pô, vamos pôr uma meta. Bora, 40 minutos. Então, agora a nossa meta é 35.
35. Ah, mas só 5 minutos? Cara, estou falando de mais de 10%. Né? 40 para 35. Então, cara, 10% de redução. Aí depois de 35, você joga, agora eu quero 31. Por que número quebrado? Não, porque a gente vai trabalhar assim mesmo. Essa é a nossa meta. Entendeu? Não queira ficar só arredondando. Põe esses números assim e coloque desafios. Sem desafio, ninguém melhora. Ninguém melhora. Coloque metas, coloque desafios e cobre. Cobre. Tanto a gestão, cobre o colaborador, quanto o colaborador se cobre a si mesmo, cobre-se a si mesmo, e cobre a gestão. Né? Fala para o cara, fala, cara, sinta-se assim, ó, eu troco molde, por exemplo. Eu sou o cara que troca molde, que parte máquina. E a meta é 40. Cara, eu não consigo fazer menos que 50. 55, 50. O que está errado? E eu não consigo enxergar. Cara, vai no gestor e fala, meu, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, porque eu não estou conseguindo baixar o tempo. Lá já, Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Cara, pedir ajuda não é feio, não, cara. Feio é você ficar encostado e se escondendo. Agora, eu não estou bem, eu não estou fazendo correto. O que eu não estou fazendo correto? Porque eu não estou enxergando. Né? Eu falei, eu fui fazer um setup, eu era coordenador. Eu falei, eu vou melhorar o setup, só que eu vou começar por mim. Eu fui fazer o setup, chamei o cara, anota tudo que eu fizer. Tudo. Se eu parar para tomar água, você vai anotar. Tudo. Tudo que eu fizer. Se alguém vier falar comigo, você nota que eu vou falar comigo. E, cara, eu fiz e eu vi o tanto de erro que eu cometi em fazer esse setup. E aí que é pior. Eu tinha que me corrigir, cara. E ia falar para você se autocorrigir, meu amigo. É tão fácil você falar para o cara, ó, você está errando aqui. Quando eu peguei aquilo tudo, ó, estou errado aqui. Esse trabalho foi muito legal. E depois que eu fiz um outro trabalho também, numa gestão de Lean Six Sigma, que eu fiz um trabalho como equipe, né, cara, que é bem bacana, que aí você traz a equipe e a gente vai trabalhando toda semana e reúne o pessoal, e vamos falar, cara, fiz um fluxograma, fizemos o antes e o depois e tal. Baixamos de uma linha que tinha uma linha de máquinas maiores e eram moldes mais complexos para trocar o molde e tal. A média era 6h30 de troca de molde. Era isso mesmo. Cara, a gente reduziu assim, com organização e algumas padronização, ali, nesse setor, a gente reduziu ali para 3 horas de setup. Ali, com organização e algumas padronizações. Só que isso a gente levou para a fábrica toda. E aí, o impacto na fábrica toda reduziu assim o setup muito, muito. Entendeu? No geral. Então, nós fizemos aquele piloto ali naquelas 4 máquinas e depois levamos toda a ideia, todo o conceito para toda a fábrica. Né? Então, isso foi bem bacana. Você sabe, Wilson, que esse negócio, né, de padronizar, eu vejo que você passa bastante dessa tecla e eu amo esse tipo de coisa. Porque na minha cabeça, só o fato mesmo de padronizar torna o ambiente mais bonito, mais agradável de trabalhar. E outra coisa, quando você percebe que você encontra as coisas, né, que ela está lá naquela posição que você precisa que ela esteja naquele tempo certinho, cara, os caras se acostumam com o que é bom. Você olha lá na parede e está escrito, ó, tomada 12 pinos. Né? Olha, tomada 24 pinos, 16 pinos. Né? Para tomada de resistência, tomada de termopar. Cara, fica tudo muito mais fácil, né? Tudo muito mais fácil. Você olha lá e fala, eu preciso de mangueira aqui de 1 metro. Você vai lá, está lá na parede, 1 metro. Montada já. Você pega com os engates, você pega lá, vai lá, né? Não medir, ou nada, já está feito antes, cara. Já está pronto antes. Então, outra coisa que é bem importante é ter um pré-setup. Eu tinha um cara desse na época, a gente colocou uma pessoa só para cuidar disso, do pré-setup. Isso é avisado bem antes, né, cara? Ele pegava a programação de manhã, ia preparando os moldes, colocando na fila, né? Preparava a mangueira que ia usar naquele molde, ia lá na máquina, ver, ó, já tem mangueira aqui, então vai precisar de mais 2, né, e tal. Aí o cara trocava o molde, tirava o molde, colocava lá, esse cara pegava, já recolhia o molde de lá. Quer dizer, o cara que ia fazer o setup propriamente dito, ele não saía da máquina. Entendeu? Ele não saía da máquina. Eu tenho uma história para te contar disso daí, é com máquina sopradora. Porque você sabe, trocar um molde de sopradora, cara, era um parto. E na década de 90, o Juliano, né, o Juliano Kawamoto... Eu vou passar esse link para ele, porque eu vou falar, seu nome foi citado, Márcio Wagner, Juliano e Luciano Oliveira.
Luciano West lá dos Estados Unidos. Eles participaram ativamente dessa padronização lá da Recticom, né? Da padronização dos pinos, dos moldes e tal. Nós chegamos no nível que é o seguinte, tinha uma equipe de troca. A equipe de troca fazia o quê? Ah, vai trocar cabeçote, vai trocar. Cabeçote é uma coisa muito rara de trocar, e quando tinha que trocar, né, bicho, era um inferno. Imagina, tanta coisa que tem. O cara já deixava o cabeçote limpo, pré-aquecido. Vai trocar agora. Para a máquina, desliga, tira um, põe o outro. E o que você falou, o mecânico, né, o preparador da máquina, ele não saía da máquina. Ele ficava lá, tratando de parar e depois do recomeçar. Né? Chegava outro cabeçote lá no carrinho, já levava para a posição, pum, pum, travou. E o molde, a gente fez o quê? Mesma coisa. Manifold, dos dois lados, né? Já chegava com a ligação, engatou, prendeu, acabou. A sopradora era um parto, hein? Mesmo assim, a gente evoluiu assim, impressionante, né, cara? É lógico, né? Tem coisa que fala, ó, é melhor deixar essa máquina dedicada, né? Pelo amor de Deus, aqui você não tira não, porque aqui você tem que desligar a mangueira, tem que ligar acionador, tem que colocar a bomba, ligar pneumático, sensor. Cara, é tanta parafernália para pôr e tirar que não vale a pena. Deixa ela dedicada, se valer, né? Cara, eu trabalhei a gente fez um negócio numa empresa bacana, cara, de manifold. Meu, esse negócio de aquecer molde e refrigerar molde, molde muito grande, né, cara? Pô, vai injetar ABS, PC e tudo. O molde tem que estar lá nos seus 80 graus, 70 graus, né? Aí, o que eu tinha lá, cara? A gente tinha uma régua, né, que era colocado no molde e toda a refrigeração distribuída para o molde saía dessa régua, né? E aí eu tinha um sistema fora. Então, o que eu fazia? Eu vinha, tinha régua no molde, eu pegava aqui, tá, travava em cima e ligava a água. Só assim. E deixava aquecendo. Na hora que entrava na máquina, entrava lá, na máquina tinha uma igual. Então, eu pegava, vinha com essa régua aqui, engatava aqui, refrigeração ligada, primeira coisa que ligava no molde. O molde estava descendo da máquina, antes de prender o molde, o cara já ligava a refrigeração, que já tinha um espaço para prender a garra, né? Então, ele ligava, o molde já entrava aquecido na máquina. Cara, imagina, eu estou falando de molde de 1,5 toneladas. Quanto tempo demora para aquecer essa massa, né? De aço. Então, já ficava ali aquecendo, né? Então, você ganhava todo esse tempo. Então, você vê, e para pensar agora, Marcelo, uma régua presa no molde. Você pode fazer em alumínio, por prender ali. E uma outra do outro lado, cara, é só projetar. Você vem e encaixa uma na outra e liga a água. Um guiazinho. Com guia, liga tudo. Cara, quanto tempo você gasta? Nada. 1 minuto. Ligou a água. E eu estou falando de molde de 1,5 toneladas, que tinha, né, 20 pares de mangueiras, às vezes, de cada lado. Então, o negócio se limitava ao encaixe. Encaixou. Às vezes tinha 2 réguas, né? Tudo bem, mas, cara, muito rápido. Né? São sacadas que você pode padronizar na empresa da forma que você quiser. A identidade da empresa, ela é da empresa. Então, você começa a criar uma padronização, segue com ela. Né? Não é porque na outra empresa está melhor. Você pode melhorar a sua. Não muda tudo, não. Não muda tudo, não. Ah, desse jeito não está legal. Se você for mudar, crie um planejamento de médio e longo prazo, porque o pessoal precisa se habituar também, né? Padronização é um negócio que é bom para o equipamento e o ser humano se acostuma com isso. Então, e aí vai uma outra pergunta, né, cara? Como que é a participação, como deve ser a participação dos atores envolvidos, né? Porque o coordenador foi lá, fiz, acontecia e tal, mas e como convencer o povo daquilo? Assim, primeiro você tem que mostrar para ele que aquilo vai melhorar a vida dele, né? Porque o pessoal já quer, é comum, cara, é muito comum o cara achar que por ele mexer, mudar muitas coisas, ele já vai querer ser promovido. Cara, isso não é isso, né? Não é isso. A gente tem que melhorar a vida de todo mundo dentro da empresa. Eu costumo dizer, se a empresa vai bem, eu vou bem. Né? Se eu trabalho na empresa e a empresa vai bem, eu vou bem. Porque eu vou fazer o meu trabalho melhor. Cara, e assim, a empresa vai se tornar competitiva. Né? Então, é dessa forma que você tem que entrar com o argumento. A gente tem que ser mais competitivo para que nós possamos ganhar mais negócios e vamos ter mais lucro. Tendo mais lucro, a empresa vai poder remunerar, né, melhor. Não é aumentar salário, é às vezes um benefício que a empresa não tem. Às vezes não tem um convênio médico,
e a empresa tendo mais lucro, ela consegue colocar um convênio médico, né? Ou a participação de lucro melhora, né? E, cara, e por aí vai, entendeu? O ambiente de trabalho melhora. Porque eu vou falar para você, às vezes você quer trabalhar numa empresa que paga bem, mas o ambiente lá é terrível. E aí você trabalha numa empresa que paga menos, e ali você ganha menos, mas o ambiente é sensacional. Cara, você sai da empresa de boa, volta querendo trabalhar. Às vezes não vale a pena, né? Dinheiro fala bem, lógico, todo mundo quer ganhar mais, mas o ambiente, a qualidade de vida, às vezes é melhor. Às vezes é melhor você pensar nisso do que querer algo mais, né? Eu já passei por isso, eu sei do que eu estou falando, né? Então, eu saí de uma empresa para ganhar mais a outra empresa. Cara, 3 meses depois eu estava extremamente arrependido de ter saído. Louco para Então, sair de volta, né? mas aí meu lugar já não estava mais lá, então, né? É Cara, complicado. você Então, às vezes deixa tem que claro pensar esse, muito bem. esse caso, viu? Você Tem que deixa pensar muito muito claro para o bem. cara que vai tratar no setup de que é um treinamento para ele, né? Que ele vai absorver um conhecimento que é raro no mercado e que ele Isso vai poder evoluir como é profissional, verdade. né? O setup é um processo, é um dos processos mais importantes que tem dentro da empresa, que é o startup da produção, né? Onde vai sair e começar. E assim, eu vou voltar agora, dar uns 3, 4 passos atrás para o pessoal que desenvolve, que faz tryout. Às vezes é a mesma pessoa, né? Mas quando o cara vai fazer o tryout, é raro, tá? Acontecer isso. O cara, na hora que ele vai fazer o tryout, ele tem que fazer o setup primeiro. Era assim, viu, Marcelo? Primeiro, Vamos, o responsável do primeiro. desenvolvedor tem que estar lá. Tem que estar lá, tem que acompanhar o cara que projetou molde, o cara que vai, que é o processista, né, que não faz o setup, mas tem que estar lá, nem que não seja ele que aperte o parafuso, mas ele tem que estar lá no primeiro setup. Por quê? Ele tem que ver se essa ferramenta foi feita adequadamente. Se não fez, está começando o molde agora, está começando o processo agora, adequa. É a hora de arrumar, é agora, é no primeiro setup, T0. T0 é o melhor momento e o principal momento para se arrumar um molde que não foi feito pensando em setup. Porque todo molde tem que ser feito pensando em setup. Todos. Se a empresa já tem um padrão, tamanho de placa, altura da placa, tudo aí vai bem, isso fica muito mais fácil. Mas se não tem padrão, comece a pensar dessa forma. Na hora que você for fazer o T0, ou chame o pessoal envolvido, e eles acompanhem tudo e falam, olha, aquilo foi ruim, olha, o molde ruim de levantar, o molde levanta torto. Cara, que terrível, o molde levanta torto. Você sobe o molde já sobe assim. Cara, é horrível. O molde vai dar... Eu consigo tirar o molde de uma máquina se eu quebrar e precisar tirar só metade? Ele vai levantar reto? Se ele levanta torto, ele pode bater do outro lado, né? É risco. Então, ele tem que levantar reto. Cara, isso está lá no projeto. Então, o projeto tem que pensar no setup, né? Tem que pensar no setup. Pô, esse engate que eu vou colocar aqui, ele vai dar certo na máquina? Não vai ficar garra no lugar dele? Acontece. Então, o cara que faz o projeto tem que ter o desenho da máquina na mão que vai usar. Então, tem que ter tudo, então, tem que pensar em tudo. Porque se você não pensar lá atrás, na hora que está no papel, coisa que está pronto, né? A gente tem um negócio que a gente chama pirâmide da injustiça. Se eu não olho lá no processo, né, eu começo a desenhar o molde, não olho para o processo. Desenho o molde. Né? Projetar molde, né, não vou falar, gente, que é fácil, tá? Não é isso, não leve por esse lado. Mas se o cara não projetar o molde pensando lá na frente, fica mais fácil, tá? Fica fácil, tá? Aí ele escolhe a matéria-prima, né? Não pensando no processo. Projetou um molde com uma matéria-prima sem pensar no processo. E o cara que vai construir o molde lá também, na hora da construção, também ele muda algumas coisinhas lá para facilitar para ele, né? Para construção. E também não pensa na manutenção. Nem na manutenção e nem no processo. Quando chega na hora do processo, o cara vai pôr o molde na máquina, e o molde já começa a dar problema. Vai pôr em DH, está no lugar do engate. Aí ele tem que virar o molde, tem que tombar o molde fora. Tomba ali. Aí ele foi colocar o molde na máquina, o molde levantou, penso assim. Aí na hora de encaixar o anel, tá ruim. Aí quando ele vai colocar o varão, putz, não casou aqui, ó, esse varão não deu certo. Tem que pôr outro varão. Põe lá. Aí começa a injetar o molde, aí o canal de alimentação tinha sido feito diferente, não é o comum, o cara achou que ia fazer algo melhor, já deu tudo errado. Sabe o que vai acontecer com aquela pirâmide que teria que ter a base sólida? Sabe o que vai acontecer? Ela vai inverter a base e vai ficar assim e assim.
E o cara do processo, que é a ponta da pirâmide, vai ter que segurar todo mundo nas costas. E como que você coloca uma pirâmide em pé? Não coloca. Aí você ganha um filho, né? É assim, já imagina assim, ó, você pega e tem um filho que o filho é deficiente, né? Cara, você vai ter que cuidar desse filho a vida toda, deficiente. E é isso que é um molde. É um molde deficiente, ele vai ficar a vida toda na mão da produção. A produção vai ganhar esse molde deficiente e vai ter que cuidar dele da vida séria dele toda, até o produto morrer. Dependendo do tipo de produto, não morre, vai embora. Se 20 a anos empresa não batendo. perder, né, cara? Ó, eu vou te Então, contar uma história parecida com isso aí, só rapidinho. O cara me contratou, mas eu não estou com um molde aqui para a gente dar umas peças de peso, não quer me ajudar? Eu falei, vamos lá. Eu falei, bom, esse molde aqui tá horrível, meu. Ele falou, não, eu peguei um outro molde que eu tinha aí, só usei a cavidade, só preciso tirar umas 10 peças. Cara, foi deletando numa quase mula manca. Quase. Sabe aquelas com a cola? Cara, apanhei para colocar o molde na máquina, apanhei, consegui tirar lá as 40 peças pro cara. O cara falou, Marcelo, então agora é o seguinte, tira 500 peças para mim. Eu falei, você é doido, não tem refrigeração, o material não está, é louco. Não, mas eu preciso, porque eu já falei pro cara que você conseguiu, que é. Aí eu segurando a pirâmide aqui, ó. é isso aí. Você conseguiu Então, isso aí, meu. Tá Marcelo, louco. é isso, cara. Assim, um overview geral, né, cara? Setup, organiza, né? Cria um método com o que você tem. Daí você começa a padronizar, a sugestão começa pelos manifolds, tá? E após a padronização, treina, começa a treinar aqui atrás, na organização. Depois padronizou, treina de novo, porque você já está mudando. Toda mudança que você fizer, treina o pessoal. E não pare de treinar, não pare de treinar, porque Treinar cada vez que você abundantemente. treina, o pessoal se aperfeiçoa. E no treinamento, o próprio pessoal que está sendo treinado fala, viu, e se a gente fizesse desse jeito? E se mudasse para isso? E se fizesse daquela forma? É aí que você vai ter os seus ganhos. E assim, a criatividade da galera é absurda. Então, trabalhe a criatividade pessoal de treinamento. Treinamento não é custo, treinamento é investimento. Né? Você vai ter retorno, é fato. Ah, mas eu treino o cara vai embora da empresa. Beleza, pelo menos você vai ter um cara destreinado correndo o risco de estragar suas coisas na empresa. Tudo bem, é um risco. Né? Se você quiser segurar ele, veja como é que está a questão, né, de satisfação, Verdade, né? remuneração, tudo. Conversa, né, cara? Mas não tem jeito, se não treinar, né, você vai ter pessoas sem treinamento correndo o risco de fazer besteira. Se você treinar, cara, você vai ter pessoas capacitadas. Se ela sair da empresa, cara, ela vai levantar voo. Não tem o que fazer. As pessoas querem isso também, né, meu? Quer levantar voo. Então é isso. Ela pode levantar voo dentro da sua empresa, né? Dentro da empresa que ela está. Basta ela ter todo o amparo, todo o reconhecimento é necessário. E, pessoal, também que está sendo treinado, né? Não seja ingrato, né? Não seja Eu ia ingrato. falar isso aí. Tenha essa consciência, porque se você está Muito sendo bom. treinado, as pessoas acreditam em vocês. Então, faça por merecer e espere o seu tempo, né? E se o seu tempo realmente não for onde você está, se capacite mais ainda, para que você possa ter voos maiores, ou dentro da empresa ou fora dela. Então, faça isso. Pô, a gente está dando treinamento para o pessoal que está desempregado e está treinando, cara. Os caras estão buscando conhecimento. Então, é isso daí. Treine. Então, o setup faz parte de um treinamento bem maior. Não é só colocar o molde na máquina e tirar outro. Então, essa é o meu recado, né? Esse é o que eu tenho de recado. Treinamento, e padronização e organização. E vou te falar mais uma coisa, assim, só para a gente já fechando aqui. O treinamento, cara, não é só do povo operacional, como você falou, é do lado do cara que desenvolve lá o produto, que desenvolve escolhe a Quando eu falo matéria-prima. treinamento, é a empresa como um todo, né? Todo mundo que É está isso aí. voltado para a produção. E lembre-se, pessoal, a produção é o cliente, o resto é tudo área de suporte. Projeto não dá lucro, né, dentro de uma empresa, ferramentaria não dá lucro dentro de uma empresa, manutenção não dá lucro dentro de uma empresa, qualidade não dá lucro dentro de uma empresa. Quem dá lucro dentro da empresa é a produção. Então, a produção tem que ser a menina dos olhos. O pessoal da produção tem que ser bem tratado. Tá? Essa
Esse é o meu recado, porque é ali que sai o lucro. É dali que sai o lucro. Ó, Wilson, eu agradecer de coração. A presença, Simone já está dizendo que nós estamos atrasados, né? Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? Desculpa que eu falo bastante, né? Nada, cara, tá ótimo, perfeito. Então, é isso, né? Pessoal, né? Muito bom estar aqui com vocês, Marcelo. Muito obrigado, Simone, aí pelo convite. E, né, vamos aí dar like, né? Vamos curtir. Se você não se inscreveu e assistiu o vídeo até aqui, cara, tá esperando? Se inscreva aí, cara. Se inscreva aí, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau. Pessoal, muito obrigado, Simone, ó, de coração, quero agradecer aí a presença. Faz o que o Wilson falou, compartilha, se inscreve, aciona a notificação. Vou deixar os links todos, inclusive dos vídeos que você comentou. Eu vou deixar. Legal. Amplamente. Valeu.